Olá, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. É muito bom ter você aqui com a gente. Nos acompanhe para mais uma aula. E hoje a gente vai falar de Sansão. Sansão, ele era famoso pelo por quê? Sansão era forte, também pelo cabelo. Então, Sansão ele ficou famoso por essa força, né? E ele é um dos juízes mais conhecidos. E essa força, ela fazia parte de um voto. Para quem não sabe, a mãe de Sansão era estéril. E o próprio Deus visitou o pai e a mãe dele. E foi exatamente nessa época que Israel tinha se afastado da presença de Deus, deixou de buscar, deixou de servir e estava sendo oprimido. E estava sendo oprimido pelos filisteus. Então, Deus foi lá e levantou, dessa vez ele levantou Sansão. E a Bíblia não fala o que significa o nome dele, mas tem estudos que falam que o nome dele significa sol, tanto é que a cidade que ele veio se chama Bet-Semes, que significa casa do sol. Então, Sansão, ele foi o último, como a gente pode dizer, herói ali de Israel. Ele foi o último juiz que guerreou, que conquistou, que lutou. E depois de Sansão vieram outros dois juízes famosos também, Eli e Samuel. Já ouviram falar de Eli e de Samuel? E só que eles não guerrearam tanto como Sansão. Sansão ele foi um guerreiro. Sansão ele era da tribo de Dan, uma das tribos de Israel. E quando Sansão nasceu, Israel já estava sendo oprimido por 40 anos pelos filisteus. Para quem não sabe, vocês já ouviram falar da Palestina, que guerreia com Israel até hoje. A Palestina são descendentes dos filisteus. Então até hoje até hoje tem crise, eles atormentam ali o povo. Então, sua mãe era estéril, quando o próprio Deus apareceu ali e disse que ela ia ter um filho que ia libertar Israel da mão dos filisteus. Porém, Deus deixou algumas condições. Esse menino ele não poderia beber nada alcoólico, ele não podia comer comida impura na época, não podia cortar o cabelo. E isso fazia parte do trato ali, né, do combinado, do voto. E devido a isso, a esse voto, Sansão ele era tão forte, tão grande, que ele conseguia matar um leão com as próprias mãos. Tem um relato que ele leva os portões da cidade que estava prendendo ele. Imagina você levar os portões da cidade e subir com o portão lá no topo da montanha. Era um portão da cidade, imagina uma muralha com um baita portão. Então, Sansão ele foi consagrado nesse voto de nazireado. Nazireu, alguém já ouviu falar? A pessoa poderia escolher ali fazer esse voto com Deus e ela se separava, tanto é que a palavra nazireu significa separado, dedicado. Então, a pessoa que fazia esse voto, ela cumpria todos esses requisitos de não comer nada impuro, não tocar em mortos, não beber nada alcoólico, não cortar cabelo. Então, a pessoa que fazia esse voto, ela era literalmente separada. Ela vivia para servir a Deus. E esse voto foi que eu falei, não servia só para homens, ou mulheres poderiam fazer também. Não precisava ser necessariamente quando a pessoa nasceu. Ela poderia estar mais velha ali e decidir fazer esse voto. Apesar de Sansão, ele foi consagrado a vida inteira dele para servir a Deus, não tinha um tempo. Não necessariamente você fazer o voto vai até morrer com esse voto, não. Só que ele tinha que obedecer os mandamentos ali, um ritual. Tanto é que quando a pessoa terminava o voto, ela raspava o cabelo, queimava sobre um altar. É todo um processo que está descrito lá no livro de Números. Então, se vocês quiserem saber como é que funcionava, no capítulo 6 de Números tem o texto base que fornece para a gente poder compreender como que funcionava esse voto. E algumas pessoas da Bíblia também aparecem com esse voto. Samuel, Absalão, que era o filho do rei Davi, o apóstolo Paulo, João Batista. Então, esse voto não era só do Antigo Testamento, como também do Novo. Então, mas tem outros relatos na Bíblia que indicam que a pessoa possa ter feito esse voto também. Só que Sansão era diferente. Ele deveria ser um nazireu durante toda a sua vida, porque foi o próprio Deus que escolheu ele,
tanto é que a mãe dele não podia ter filho, a mãe dele era estéril. E desde o nascimento a vida dele foi consagrada ao Senhor. A história de Sansão começa em Juízes no capítulo 13. Então do 13 ao 16 vai falar da história de Sansão. E com essa consagração, Deus abençoou Sansão com a força física, que a gente já ouviu falar. Coragem, bravura. Sansão, ele julgou Israel, ele ficou liderando Israel por 20 anos. Mas apesar da sua força física, ele era muito forte, o seu caráter era muito fraco. A gente vai ver na história de Sansão que o que ele tinha de força, ele não tinha de caráter. E ele violou os mandamentos que Deus propôs para ele, que Deus estabeleceu, né? Ele descumpriu esse voto. Ele não honrou o que Deus abençoou ele, né? Porque não era para ele nem ter nascido, porque a mãe dele era estéril. Então, começando a história de Sansão, depois que ele nasceu, tudo, ele conheceu uma moça filisteia. E ele foi se casar com ela. A gente pensa que o primeiro erro de Sansão foi o quê? O que vocês acham? Sansão e Dalila? Então todo mundo acha que o primeiro erro de Sansão foi casar com essa moça. Mas a Bíblia relata que não foi. Abre para mim Juízes capítulo 14, a partir do verso 3. Pode ler. Ora, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das linhas de Tima, de repente um leão forte veio rugir na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram. Então, as pessoas pensam, é porque ele escolheu casar com uma pessoa que não era da mesma fé dele. Mas aqui fala que, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vai tomar uma mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos. Então o pai e a mãe dele brigam com ele. Pô, não tem nenhuma mulher aqui no nosso meio? Você vai ter que ir lá na cidade dos filisteus para casar com uma filisteia, né? Ele até fala os incircuncisos. E no 4 fala assim, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus. Então, apesar da gente pensar que ele casar com uma filisteia era um erro, a Bíblia relata que era um propósito. Porque como que ele ia dominar, como que ele ia batalhar com os filisteus se ele não tinha acesso lá? Então, ele casando com uma filisteia, ele ia conhecer os costumes, como a cidade funcionava. Está em Juízes 14. Então, o que aconteceu? Os pais foram junto com ele até a cidade dos filisteus para pedir a moça em casamento. Só que, igual a Sandra leu, no caminho, quem ataca o Sansão? Um leão. E a Bíblia relata que Deus fortaleceu o Sansão, que ele não tinha nenhuma espada, não tinha nenhuma arma, e com as próprias mãos ele matou o leão. Aí eles foram lá, conversaram com a família da moça, enfim. E na continuação do texto, a Bíblia relata que eles voltam pro dia do casamento. Então eles foram a primeira vez, conversaram, acertaram, e depois de algum tempo eles voltaram pro casamento. E o que aconteceu? Quando eles estavam no caminho de volta, Sansão ele lembrou, nossa, eu matei um leão por aqui. O pai e a mãe dele foram por um caminho, ele se desviou e foi ver o leão. E é aqui que a primeira quebra de voto. Lê os Juízes 8 e 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, Sansão ele não podia tocar em nada que fosse morto, nenhum animal morto. E ele passa lá para ver o leão que ele tinha matado, não sei para quê, e tira o mel de dentro do cadáver do leão. A gente pode pensar que é nojento, mas eu até coloquei. Provavelmente o leão já estava seco, já estava decomposto. Só estava a carcaça. Não tinha carne podre nem nada. Era só a carcaça. E
Provavelmente por causa da região ali que era seca, as abelhas aproveitavam e construíram uma casa ali, naquele esqueleto. Só que aí o que ele fez? Tocou naquele corpo que estava morto, tirou o mel e ofereceu para o pai e para a mãe dele, e não contou nada ainda. Então, além de quebrar o voto dele, ele colocou a família dele no... Então, eles estavam com um objetivo, que é o que Deus colocou no coração dele, vai lá conhecer a cidade dos filisteus, e ele foi para outro caminho para depois ir para lá. E acontece com a gente também, né? Quando a gente tem um propósito que Deus coloca para a gente se desvia, a gente quebra um voto. Então, continuando a história de Sansão, chegou lá na festa com os parentes da futura esposa dele. Aí, ele, do nada, ele lança um enigma, um desafio ali para a família. Quem perdesse o desafio tinha que pagar 60 túnicas de alto valor. Essas túnicas eram roupas de linho fino, tudo. E ele deu para os filisteus, para a família da noiva dele ali, 7 dias. Se eles não acertassem o enigma em 7 dias, eles tinham que pagar Sansão. Do mesmo jeito que se eles acertassem, Sansão tinha que pagar para eles. E Sansão ele fez isso para afrontar. Por quê? O enigma dele, eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver quem vai acertar. Provavelmente vocês vão, porque vocês acabaram de ouvir a história. Era porque os filisteus eles tinham muito adivinhações, e diz que o Deus deles contava, revelava as coisas, vidência, né? E Sansão ele jogou esse enigma exatamente para envergonhar, já que o seu Deus revela as coisas para vocês, então vocês vão responder. E o enigma era do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A gente acabou de ler a história dele no começo. O que pode significar isso? O leão do mel. O leão come, sai comida do mel. Exatamente. Ele acabou de descrever o que aconteceu com ele ali no caminho. E ele coloca isso por quê? Porque ninguém sabe, só estava ele. Então era impossível dos filisteus descobrirem esse enigma. Só que aí o que aconteceu? Os familiares começaram a ameaçar a esposa de Sansão, para que ela contasse. E ela falava que não sabia também, porque o Sansão ele não contou para ninguém. Ele não tinha contado para ninguém o que aconteceu, nem para os pais dele. Nem os pais sabiam. Então eles começaram a ameaçar a mulher, e ela tentando tirar dele. E depois de muita insistência, ele contou para a esposa o que significava o enigma. E o que a esposa faz? Contou para a família. Então, quando ela ficou sabendo, ela correu ali. E no último dia da festa ali, dos 7 dias, porque o casamento durava 7 dias, né? Então ele deu até o final do casamento para eles descobrirem. Juízes 14:18, lê pra gente. Eles respondem a Sansão. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então, aí eles caçam de Sansão, porque eles falam do leão e do mel. Quem sabia isso? Só Sansão. E Sansão na hora ele percebe, porque ele era temente a Deus. Ele sabe que não existe evidência, que não existe revelação, que outros deuses não fazem isso. E ele fala: se vocês não tivessem perguntado para minha esposa, vocês não iam saber. E o que aconteceu depois disso? O que vocês acham que aconteceu? Sansão pagou a aposta? O que Sansão faz? Ele fica nervoso, perde o controle, ele mata 30 filisteus e tira a roupa das pessoas e fala: vocês querem? Então vou pagar. Começa a matar os filisteus e entregar a roupa que as pessoas estavam vestindo para pagar a aposta. Então, o clima já não era bom, os filisteus eles oprimiam os israelitas, aí Sansão vai lá e mata 30 do povo adversário. Só foi piorando, né? E alguns dias depois, Sansão ele foi até a casa do seu sogro, e o que ele viu? Ele viu que o sogro dele tinha dado a esposa dele para outra pessoa. E o sogro dele faz o quê? Oferece a outra filha que ele tinha. Fala: essa minha filha é mais bonita. E
se você não quer ficar com ela, enfim. Sansão fala o quê? A partir de agora, não teria a culpa de ferir os filisteus. Então ele já dá outro ataque ali de raiva. Ele falou, a partir de agora os filisteus que eu matar não é culpa minha mais, é culpa de vocês que me traíram. E o que Sansão fez? Ele incendeia toda a plantação dos filisteus. E é até uma história engraçada que ele amarra em raposas ali uma tocha, as raposas saem correndo na plantação e a plantação começa a pegar fogo. E o que acontece? Sansão, os soldados filisteus descobrem que foi Sansão que fez isso e descobrem também por que Sansão fez isso, que é por causa do pai e da esposa. E os soldados matam os dois. Só que Sansão fica sabendo também que os soldados mataram a esposa dele e mataram o sogro. E o que acontece com Sansão? Matou todos os soldados que estavam ali. E aí o que aconteceu? Ele caiu em si, foi se esconder, foi morar numa caverna em Judá. E aí o exército filisteu, muito maior que de Israel, muito mais preparado, começou a procurar Sansão. E ficaram sabendo que Sansão estava em Judá, escondido. E o exército foi para lá. E os homens de Israel viram todo aquele exército ameaçando atacar as cidades, a matar todo mundo. Só que eles não sabiam que Sansão estava lá também. E eles perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? Qual o motivo de tanto soldado aqui? A gente não fez nada. E aí eles disseram o que aconteceu, que eles estavam procurando Sansão, falou que eles estavam escondendo Sansão, que não queria contar, só que eles não sabiam também. Então, Judá começa a procurar Sansão também. Então, os próprios israelitas começam a procurar Sansão ali na cidade. E colocam 3.000 homens para procurar Sansão, para mostrar que eles estavam colaborando também, que eles não sabiam o que tinha acontecido. E aí o que aconteceu? Eles encontram, o próprio povo de Judá encontra Sansão dentro da caverna, e Sansão ele conta tudo o que aconteceu, por que ele fez isso, e o que o pessoal fala? Como se fosse assim, você tá doido, cara, você vai mexer com os filisteus. Tanta gente para você mexer, você vai matar eles já nos escravizam, já nos batem, nos torturam, nos matam. E você vai mexer com eles ainda? E Sansão ele faz um acordo com os homens de Judá. Ó, me entregam, vocês podem me entregar. Se vocês não me matarem, eu vou tranquilo, me entrego, enfim. Mas isso fazia parte do plano de Sansão também. Do plano de Deus para Sansão, né? Por quê? Quando ele é entregue ao exército filisteu, o que eles fizeram? Eles queriam humilhar Sansão, caçoar, enfim. Aí eles começaram a gritar quando viram Sansão preso lá, capturado. E Sansão entra dentro do exército deles, porque estava preso ali, provavelmente tinha um acampamento. E mais uma vez, o que aconteceu com Sansão? Ficou forte de novo, teve outro ataque de força. E era tanta força que a Bíblia relata que as cordas que prendiam ele derreteram. E Sansão matou cerca de 1.000 homens com uma queixada de jumento. Está na Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando. Alguém sabe o que é queixada de jumento? Exatamente. Queixada de jumento é a parte de baixo. Opa! É a parte de baixo do animal ali, do jumento. Então ele mata cerca de 1.000 homens com um pedaço de osso ali. Só que ele quebra mais uma vez o voto dele, né? Que ele não podia tocar em nada que estava morto. Ele pegou o que estava mais próximo ali e matou cerca de 1.000 soldados. E em todos os momentos, quando a Bíblia fala que Sansão ficou forte, fala que o Espírito de Deus se apossou. Então essa força não era dele, era de Deus. E quando ele acabou de lutar, ele chamou aquele lugar, aquela colina de Ramat-Lei, que significa a colina da queixada. E depois dessa luta, desse embate, Sansão ele ficou com sede. E ele pediu ajuda para o Senhor e Deus, milagrosamente, ali matou a sede dele. Começou a brotar água do chão. E Sansão bebeu água, se reanimou ali, voltou. E algum tempo depois, Sansão ele foi passar
uma noite em Gaza. Gaza também era uma cidade que não era de Israel, e mais uma vez ali, Sansão ele se perde no seu caráter. E Sansão ele fez o quê? Ele dormiu com uma prostituta naquela cidade. Só que aí o que aconteceu? A notícia que Sansão estava na cidade se espalhou. E como ninguém gostava de Sansão, todo mundo tinha medo dele, principalmente os filisteus, né, que sabiam o que Sansão fez. Eles armaram uma emboscada para Sansão ali. Falou, vamos trancar, vamos deixar ele trancado aqui, que daí ele não vai fugir, a gente mata ele. Porém, meia-noite, Sansão levanta, e o que Sansão faz? Sansão, ele levanta, a Bíblia fala que ele tira o portão com os batentes, com as trancas, tudo na mão. E continua, está em Juízes 16. Ele pega esse portão e andou quilômetros com esse portão nas costas, com esses portões, né? E além de andar quilômetros, ele sobe uma montanha e coloca o portão lá em cima da montanha. E o que ele quis dizer? A cidade de Gaza, eles se vangloriavam, eles tinham orgulho dos portões, da fortaleza que eles tinham. E quando Sansão, sozinho, pega o portão da cidade e leva lá para cima, ele quer humilhar, ele humilha aquele povo. E continua a vida, passou mais algum tempo. O que aconteceu com Sansão? Ele se apaixona por outra filisteia, chamada Dalila. Que ela, sim, foi a causadora da ruína dele, né? Então, ele começa a se relacionar com Dalila, e aí vem um grupo de filisteus. Oferecem 1.100 ciclos de prata, o equivalente hoje a 3 quilos de prata. 13 quilos de prata. E fala, Dalila, se você descobrir o segredo da força dele, a gente vai te dar 13 quilos de prata, que era muito dinheiro. Só que a gente precisa saber do segredo, a gente tem que derrotar esse cara. A gente não pode deixar esse cara vivo porque ele está acabando com a gente aqui, humilhando o nosso povo, nos humilhando, enfim. Então Dalila, ela começa ali cercar Sansão, começa a perguntar, e o jeito que ela vai chegando nele, e ele começa a enganar ela também, porque Sansão ele fala, se você amarrar o meu cabelo com 7 tiras de couro, eu perco minha força. Aí o que ela faz? Espera Sansão dormir, pega as tiras de couro, amarra o cabelo dele. No outro dia, enquanto ele dormia, ela gritou, os filisteus estão vindo. Aí o que acontece? Sansão estoura tudo, fica forte. Aí, então não ele mentiu. E isso foi aconteceu mais 2 vezes, porque ela não sabia que ele estava sendo enganado. Então tinha uma emboscada ali. Os filisteus estavam esperando mesmo para atacar Sansão. Só que ela não conseguia saber, ele não contava para ela de onde vinha a força. E está lá no último capítulo que fala de Sansão, que é Juízes 16. Então, isso vai acontecendo. E mais 2 vezes Sansão, ele enganando Dalila, mas só que ele achava que ela estava brincando com ele. Ele estava levando aquilo na brincadeira. Porém, chegou um momento que Dalila começa a chantagear Sansão. E as mulheres eram o ponto fraco de Sansão. Então, Sansão revela para ela toda a história dele. Falou que ele tinha sido dedicado a trabalhar na obra de Deus, ele tinha sido dedicado a servir o Senhor, e desde o nascimento. E conta toda a história dele, que a mãe dele não podia ter filho, enfim. E contou o que aconteceu. Porque vocês lembram que ele não podia tocar em nada morto, ele já tinha tocado. Ele não podia beber. Sansão ele ia em festas e festas, e iam em prostíbulos, casamentos. Então a gente entende que ele bebia também. Então o único voto que ainda não tinha sido quebrado, o que era? Cortar o cabelo. Porque ele ainda tinha um cabelo grande. E então ele conta isso para ela, que era o cabelo ainda, que era o último voto. E dessa vez Dalila ela viu sinceridade com Sansão.
Ela viu que ele estava falando a verdade e mandou chamar os filisteus. Ó, fica aqui perto de novo que agora, dessa vez, vai dar certo. E quando Sansão adormeceu, no colo de Dalila, o que ela fez? Todo mundo já conhece a história. Cortou o cabelo do Sansão. E dessa vez, deu certo, né? Porque era o que faltava para ele quebrar todo o voto. E, ironicamente, nenhum homem conseguiu vencer Sansão. Quem venceu Sansão? Uma mulher. Então, daquela vez, os filisteus conseguiram prender, subjugá-lo, Sansão, a Bíblia fala, né? Levaram Sansão lá para Gaza. Gaza é onde ele tinha humilhado o povo lá, levando o portão embora. Só que agora inverteu a situação, né? Sansão não tinha mais força e Sansão começou a ser humilhado, caçoado, enfim. E eles levam Sansão para o templo de Dagon. Dagon era o deus que eles adoravam, os filisteus adoravam. Ele era o deus do trigo, dizem que ele era o deus da produtividade, enfim. E os filisteus serviam ele, né? Então, eles colocam Sansão ali no templo de Dagon como se fosse uma oferenda para Dagon. Prendem Sansão ali. A Bíblia relata que tinham exatamente 3.000 pessoas ali naquele lugar onde Sansão estava. E elas se amontoavam no telhado. Muita gente, porque ninguém gostava de Sansão. Quando descobriu que Sansão caiu, todo mundo foi lá para caçoar, para zombar. Então, aí o que aconteceu? Aquela estrutura do templo, ele foi amarrado ali. E aquela estrutura era muito forte. Então ele ficou amarrado ali naquele templo. E por ter estado em Gaza ali, ele já conhecia. Ele conhecia aquele lugar, porque o casamento dele foi lá, enfim. Aí o que aconteceu? Lê para mim Juízes 16:30. Então Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais das quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morro com os filisteus. Em seguida, empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, sua morte matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, os teus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Trouxeram-no no sepultamento entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. E Sansão liderou Israel por 20 anos. Então Sansão ele ficou cego, deixaram Sansão cego, prenderam ele nas colunas. Mas aí ele pediu ao Senhor: Senhor, me dá essa última força que eu não quero ser humilhado. Eu quero me vingar desses filisteus, então mesmo que eu morra, eu quero matar eles. Olha como Sansão ele estava alucinado, né? Então, quando ele derrubou as colunas, caiu todo o prédio, matou mais gente do que já tinha matado. Sansão ele cumpriu, ele derrotou os filisteus. De uma vez só ele matou mais de 3.000 pessoas. Então a gente vê que o propósito de Deus, independente se você quer, se você não quer, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Então ele prometeu que ia libertar o povo foi liberto. Só que Sansão, ele escolheu o caminho totalmente oposto. Ele podia ser um homem forte, ele podia ser um líder forte, só que ele foi se perdendo. Os comportamentos de Sansão vai revelando isso, né? Que ele tinha um temperamento indomável, que quando ele ficava nervoso ninguém segurava ele. Ele tinha uma sede de vingança, que ele pediu força para matar os filisteus, mesmo que ele morresse junto, e foi o que aconteceu. E ele tinha inclinação por mulheres, principalmente morais. Então, a gente vê. Quando ele tocou o leão, alguém viu que ele tocou o leão? Ninguém viu. Então ele tocou o leão, que estava morto, ninguém viu. Ele provavelmente ingeriu vinho. Tanto é que ele quebrou o voto. Aconteceu alguma coisa? Também não, porque ele ainda estava com a força. Mas após o cabelo dele ter sido cortado, ele perdeu a força que ele tinha na mesma hora.
E eu pergunto para vocês por quê? Porque o interior dele já estava corrompido há muito tempo. A gente conhece Sansão, sabe que Sansão tem um voto ali. Ele acabou de tocar num animal morto, a gente vê ele. A gente vai saber que ele tocou no animal morto? Não, não tem como saber. É igual se eu encostar ali em algum bicho ali e vir para cada aula, vocês não vão saber que eu encostei em nada. Então, Sansão bebeu vinho. Não para ficar embriagado, mas tomou uma bebida alcoólica que não podia. Depois de um tempo, se a gente encontrasse Sansão, a gente ia saber que ele tomou alguma coisa? Difícil, né? A não ser que ele tivesse tomado muito, né? Para ficar embriagado, enfim. Mas ele tomou ali um copo de vinho, quebrou a aliança dele. Você encontra com Sansão, você vai saber? Não tem como saber. Mas se você vê Sansão, você conhece Sansão, cabeludão lá, grandão, cortou o cabelo. Primeira coisa que você vê Sansão, você vai falar, pô, Sansão cortou o cabelo? Então, as duas primeiras quebras de aliança estava interno. Então foram produzidas de dentro, uma mudança interna. E a última aliança, que é uma aliança externa, que aí todo mundo já era visível, todo mundo podia ver, mas enfim, o que isso significa? Significa que quando uma pessoa chega a mudar por fora, é porque por dentro dela já está totalmente corrompido, transformado. Então o exterior é apenas um reflexo. Por mais que a gente tente... eu sou uma pessoa que só falo palavrão. Por mais que aqui eu estou dando aula, não vou falar palavrão, mas no meu dia a dia, se eu tenho esse costume, vai acontecer. Por mais que eu tente segurar, que eu tente... O que a gente deixa externar é só o reflexo do que a gente já tem por dentro. Então, a gente tem que pedir para Deus que Ele mude o nosso interior primeiro. Que Ele não deixe nós desviarmos do caminho igual Sansão desviou, né? Que a gente consiga cumprir o propósito. Porque, às vezes, um voto, alguma coisa errada, traz uma mudança que é irreparável. Igual, depois que Sansão cortou o cabelo, já era. Perdeu a força e levou ele para onde? Para a morte. Então, Sansão, com todos esses erros dele, enfim, ele conseguiu cumprir o propósito. Só que imagine o que ele alcançaria se ele não tivesse desviado ali do caminho. Então, a história de Sansão é uma história que a gente tem que trazer conosco, né, para a nossa vida. E seguir o caminho que Deus traçou para a gente, sem se desviar, sem quebrar votos, enfim. Então, continuando a história, para a gente terminar. Somente depois de aproximadamente 50 anos depois que o rei Davi terminou o trabalho que Sansão começou, porque daí os filisteus eles foram eliminados daquela região. Segundo a tradição judaica, o Sansão é considerado o último juiz, mas a gente tem tanto Eli como Samuel também. Então, para a gente concluir, para terminar a aula, durante todo o livro de Juízes é isso que vai acontecendo. O povo se desvia e cada vez, quando que vocês falaram, cada vez o povo fora da presença de Deus vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. E após a morte de Sansão, aparece várias vezes essa frase: naqueles dias não havia um rei em Israel e faziam o que parecia certo. Então é como uma anarquia ali. Cada um fazia o que tinha na cabeça, desde quando Josué morreu até a morte de Sansão, continuou esse ciclo de cada um fazendo o que quer, desobediência, se afasta de Deus, aí o povo acontece coisas ruins, eles voltam a Deus. Então, com o livro de Juízes a gente consegue concluir. Se o povo tem um líder ruim, esse líder leva o povo a pecar. Porém, quando um povo não tem um líder, ruim ou bom ou ruim, o povo peca muito mais rápido, pior do que se tivesse um líder ruim. Porque um líder, pelo menos, eles vão ter uma referência, né? E sem referência nenhuma, é o que a Bíblia menciona várias vezes. Cada um fazia o que quer, cada um fazia o que acha certo. E o livro que é o próximo livro, o livro de Samuel, vai contar bastante disso também. Que além de não ter um rei, eles não terem um líder, eles também não consideravam Deus como um rei, como
algo para ser seguido, né? Os mandamentos, enfim. Então, eles começam a ignorar totalmente os mandamentos de Deus, cada um começa a fazer o que acha que é certo, e uma terra sem um rei, todo mundo faz o que quer, vira um desgoverno, e é a mesma coisa que um povo sem Deus. Um povo sem Deus, a gente vê que também não prospera, cada um faz o que quer. E naquela época, rei, ele também, além de ser uma referência na sociedade, né, um líder do povo, ele também tinha que ser uma referência espiritual. E isso a gente vai ver nas próximas aulas. Aproveita e já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus.